Vamos trazer detalhes agora de um caso de uma criança que foi estuprada lá em Manhuaçu, região da Zona da Mata Mineira. E foi um estupro coletivo praticado por outros 6 adolescentes com idade entre 15 e 16 anos. De acordo com informações, foram expedidos mandados de internação para os adolescentes acusados desse estupro coletivo, que já foram apreendidos pela Polícia Civil. O repórter Estevão Silva tem detalhes deste triste caso registrado na Zona da Mata Mineira. 6 adolescentes de 15 a 16 anos foram apreendidos nesta terça-feira, dia 7, por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, cometido contra um menino de 12 anos em Manhuaçu. De acordo com o delegado Felipe Ornelas, os adolescentes foram junto com o menino à Lagoa do Mar Irmã Sheila para nadar e chupar cana, nos dias 18 e 19 de agosto de 2020. Nos 2 dias, os 6 adolescentes estupraram a vítima usando de ameaças e violências para praticar os atos sexuais. Na época do crime, os adolescentes tinham entre 12 e 13 anos. O crime aconteceu próximo ao bairro São Francisco de Assis, em Manhuaçu, um crime muito grave. A vítima tinha apenas 12 anos. O menino foi chupar cana e nisso chegaram 6 adolescentes, 2 seguraram o menino e os outros cometeram sexo anal contra a vontade dele. A criança foi segurada. Um estupro coletivo. Muito triste, detalhou o delegado. A mãe da vítima contou que o filho havia saído de casa cedo no dia do crime, sem informar o destino. Mais tarde, a avó dele ligou para a mãe e informou o que tinha acontecido. Segundo ela, o menino foi segurado por um dos adolescentes enquanto os outros revezavam no ato sexual, causando diversas lesões. O inquérito foi instaurado na época. Foi concluído dizendo que houve esse estupro coletivo e a justiça agora condenou os menores à medida de apreensão. A Polícia Civil fez uma grande operação para apreender esses 6 menores em suas residências, disse o delegado. Assim que foram apreendidos, foram conduzidos até centros de apreensão de menores que ficam em cidades maiores, onde vão cumprir as penas impostas pela Justiça, completa o delegado. 5 deles foram encaminhados a centro socioeducativos em Belo Horizonte e o outro levado a Governador Valadares. Para a Rádio 98, Estevão Silva. Tristeza, né, gente? Tristeza. Quando eu digo que a nossa sociedade está doente, né? E olha para você ver, 6 adolescentes, idades 15 e 16 anos, praticando abuso sexual, violência sexual, um estupro coletivo contra uma criança de apenas 12 anos de idade lá em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira. E aí, com a ação da polícia, a investigação que teve do caso, a criança, quando chegou em casa, apresentava inúmeras lesões, né, da agressão sofrida aí. Imagine um estupro coletivo com 6 adolescentes, 16 anos. A gente fala 15, 16 anos. Tem adolescente de 15, 16 anos que dá quase 2 metros de altura, né? É lamentável, muito triste esse tipo de situação, e agora aguardar que a justiça cumpra aí a sua parte, né? Mantendo esses menores, esses adolescentes um tempo, né, presos, para que possam responder e sentir o rigor da lei e não voltar a cometer esse tipo de crime, né? Esse tipo de ato infracional, porque o menor, pela legislação brasileira, não comete crime, ele comete um ato infracional análogo a estupro, análogo a tráfico e por aí vai, né? Então a gente lamenta profundamente esse tipo de situação e fica aqui imaginando o trauma que vai ser para essa criança aí, 12 anos, para o resto da vida, depois de ter passado por essa violência aí, agarrado, né? Ele era segurado por 2 ou 3 dos adolescentes, enquanto os demais praticavam a violência, o abuso sexual, segundo apurou a Polícia Civil. Quanta tristeza esse tipo de situação.